Olá, pessoal, tudo bem? Então, olha só, hoje a gente vai estar estudando a segunda parte do capítulo de bioenergética, lembrando que são três partes, né? Então, lá na primeira parte, a gente estudou a questão da fosforilação, que pode ser oxidativa ou fotossintética, a questão também da fermentação, os tipos de fermentação, né? Lática, cética, etílica. E hoje, então, a gente vai falar sobre a respiração celular, começar a falar. Por quê? Porque a gente vai ver que na respiração celular existem três partes. Hoje nós vamos estudar a primeira e a segunda. A terceira parte fica para a próxima aula e a gente finaliza o capítulo, tá certo? Então, vamos começar lá. Aqui, então, na segunda parte da nossa aula, nós temos a parte da respiração celular. Lembrando que a respiração celular é a respiração que todo e qualquer ser vivo realizam, né? Todo e qualquer ser vivo realiza. É a respiração que acontece na célula, por isso que tem esse nome de respiração celular. Com essa respiração celular, no nosso corpo, a gente utiliza o gás oxigênio que entra através da ventilação pulmonar, ou respiração pulmonar, do ar presente aqui fora, né, que a gente inspira, e através desse processo também que a gente vai produzir o gás carbônico, que a gente vai eliminar no ar expirado. Então, quando falam lá que a gente produz esse gás carbônico, é através desse processo chamado de respiração celular. Nós, os animais e as plantas também realizamos, e todos os outros seres vivos realizam respiração celular. Só que tem uma questão principal. A gente vai ver que a respiração celular depende da glicose. No nosso caso, a gente adquire essa glicose através da alimentação. No caso das plantas, elas adquirem a glicose através da fotossíntese. E se vocês repararem na fórmula da fotossíntese com a fórmula da respiração celular, é mais ou menos que o contrário, tá bom? Então vamos lá. A gente fala então que a respiração celular é uma reação que acontece com a presença do gás oxigênio. E se é dessa forma, o nome disso é chamado de exotermia, né? Então, exotérmicos são os processos que liberam energia, anaeróbicos, né? São aqueles que vão liberar energia na presença de oxigênio. No caso, estou falando da respiração, que é um processo que vai fazer a liberação de energia, né? Então, quando eu tenho presença de oxigênio, são os aeróbicos. Esse processo libera também, a gente tem a geração de energia, liberação de calor, então é chamado de exotérmico, tá certo? Então, a fórmula dessa respiração celular é a seguinte: a gente tem a glicose, né, C6H12O6, com o oxigênio, e aí eu vou ter a formação de gás carbônico, água e ATP, que é a energia. Então, o processo de respiração celular é um processo para geração de energia, tá? Bom, aí a gente ouve falar que esse processo ele acontece nas mitocôndrias. Só que a gente sabe também que dentro das mitocôndrias também existe o DNA, uma parte do DNA. Então, além do núcleo nas células eucariontes, né, eu vou ter DNA nas mitocôndrias. No caso das bactérias, a gente não tem núcleo, mas dentro das mitocôndrias também tem DNA, tá? O que acontece? Quando os gametas eles vão se fundir, né, vai ocorrer a fecundação, a junção do ovócito com o espermatozoide, o espermatozoide, no momento que ele consegue adentrar a célula do ovócito, ele perde o seu flagelo. E a gente sabe que lá na base do flagelo é onde estão as mitocôndrias dessa célula. Todas as mitocôndrias migram para a base do flagelo, por quê? Para gerar bastante energia para o flagelo poder se movimentar e com isso ele conseguir chegar até o ovócito, né? Batendo o flagelo dele, movimentando o flagelo. Então, dessa forma, quando forma o zigoto, os núcleos, a cariogamia que a gente chama, né? O núcleo do ovócito, o núcleo do espermatozoide, se fundem e formam um só, a gente tem dentro dessa célula como todo, chamada de zigoto, apenas as mitocôndrias provenientes da célula feminina, da célula provenientes da mãe, o ovócito. Então, a gente pode dizer que se a gente olhar o DNA como um todo, a gente tem mais DNA da mãe do que do pai, por conta das mitocôndrias que vieram da nossa mãe. Beleza? Mas isso é só mesmo uma curiosidade, tá legal? Bom, então o processo da respiração celular ele vai acontecer em três etapas. A primeira é a glicólise. Presta atenção nesse nome. Lise é quebra. Glico vem de glicose. Então, a glicólise é o processo em que eu vou pegar uma célula, uma molécula de glicose e quebrá-la. E aí? E aí que eu vou ter geração de energia.
Porque quando eu tenho a formação dessas moléculas, as ligações entre esses átomos é que armazenam energia. E quando eu quebro, eu consigo liberar essa energia, tá bom? Bom, é importante a gente saber que esse processo ele vai acontecer no citoplasma, né? Que também é chamado de citosol ou hialoplasma. Então, eu tenho a célula, tenho o núcleo, tenho o citoplasma em volta do núcleo. E esse processo da glicose ocorre no citoplasma. A molécula de glicose está por ali e ali ela vai ser quebrada. Quando a gente faz essa quebra da glicose, imagine uma célula grande com 6 carbonos, eu vou quebrá-la ao meio. Para eu conseguir fazer essa quebra, eu gasto energia, tá? Então, além dela gerar energia, ela também vai gastar energia. Então, olha só, quando eu tenho uma glicose com 6 carbonos e eu vou quebrá-la, eu vou ter a produção de 4 ATPs, de 4 moléculas, digamos assim, de energia. Só que além disso, eu vou gastar 2 ATPs para conseguir quebrá-la. Então, quando a gente vê a fórmula da glicose, a gente não vê aqui no finalzinho, ó, 4 ATPs, a gente vê só 2. Por quê? Porque eu já estou desconsiderando esses 2 que foram gastos aqui. De 4, se eu gastei 2, eu vou ficar com 2, certo? Então, no saldo total, eu vou ter a formação de 2 ATPs. Bom, quando essa glicose é quebrada ao meio, ficam 3 carbonos para um lado e 3 carbonos para o outro. Essa molécula de 3 carbonos, ela é chamada de ácido pirúvico ou piruvato. E ela tem 3 carbonos. Então, uma glicólise, que tinha 6, quebrou em 2 de 3 e elas vão se chamar piruvato ou ácido pirúvico, tá? Quando eu tenho essa quebra da glicose, também acontece a liberação de elétrons. Porque lembra que eu falei que a energia ela é armazenada entre essas ligações? Então, se eu quebro essas ligações, essa energia é liberada através de elétrons, que essa energia é captada, né, pelos NADs, tá? E aí eles se transformam. Quando eles estão sozinhos, sem nenhum elétron, eles são chamados de NAD. No momento que eles pegam esses elétrons, eles são chamados de NADH. A gente vai entender melhor o papel do NADH lá na terceira fase, tá? Na terceira etapa. Mas para você saber para que servem NADs e FADs, que a gente vai falar mais para frente, eles são carregadores de elétrons. Eles não vão deixar os elétrons ficarem perdidos quando tiver essas quebras de moléculas. Eles pegam para depois serem utilizados, tá bom? Então, só recapitulando, o saldo dessa primeira etapa que é bem facinha. A gente tem o quê? A formação de 2 piruvatos a partir da glicose, a formação de 2 NADH e a formação de 2 moléculas de ATP, tá? Professora, não eram 4? Eram 4, mas foram gastas 2, então só sobraram 2. O saldo é esse, beleza? Agora vamos para a segunda etapa. Quando a gente estuda, lembro na época da faculdade, que é mais recente, assim, a gente, nossa, falava ciclo de Krebs, o pessoal ficava enlouquecido. Mas se a gente prestar bastante atenção, bastante cuidado em cada uma das etapas, a gente consegue assimilar com mais facilidade, tá bom? Ele tem bastante detalhes para serem percebidos, então a gente vai devagar, beleza? Bom, esse ciclo de Krebs, ele também é conhecido como ciclo do ácido cítrico. Então, por que será que chama ciclo do ácido cítrico? Talvez porque vai formar ácido cítrico? Exatamente isso que a gente vai ver. Ele também recebe o nome de ciclo dos ácidos tricarboxílicos, mas isso é mais comum você ouvir falar do ciclo de Krebs mesmo, tá? Bom, aí o que acontece? Lembra aquele ácido pirúvico que foi formado lá na glicólise? Aqueles, né, porque foram formados 2. Eles entram na mitocôndria. Porque vocês se lembram que eu acabei de falar lá no começo da aula, que é a mitocôndria que gera energia dentro de uma célula? Então, eles vão entrar na mitocôndria. E eles vão entrar numa região especial, que é chamada de matriz. O que é isso? É o centro da mitocôndria. Se a gente olha uma mitocôndria cortada, a gente vai ver que dentro dela ela tem umas ondinhas assim, né? Essas ondinhas são chamadas de cristas. E a parte central é chamada de matriz. Então, o processo de ciclo de Krebs ocorre na matriz da mitocôndria, matriz mitocondrial, beleza? Tá. Só que o ácido pirúvico não consegue participar do ciclo de Krebs. Não, ele precisa sofrer transformações. Então, existe um processo que vai anteceder o ciclo de Krebs, tá? E essas reações que vão acontecer antes, elas não têm assim um nome específico, tá? Mas o que a gente sabe? O ácido pirúvico tem 3 carbonos. Ele vai acabar perdendo 1, mas ele vai perder 1 no formato de gás carbônico.
Ah, e esse gás carbônico? Esse gás carbônico vai passar lá para a corrente sanguínea, que vai chegar nos alvéolos, que vai entrar no pulmão, né? Aliás, chegar no pulmão, entrar nos alvéolos, vai percorrer o caminho inverso do ar que foi inspirado. É exatamente esse ácido carbônico, gás carbônico, que vai ser liberado na nossa respiração. Todo e qualquer gás carbônico que for liberado na respiração celular, a gente expira, tá certo? Então, vamos lá. O ácido pirúvico tinha 3 carbonos, ele perdeu um. E aí ele muda de nome, né? Ele não é mais ácido pirúvico, ele vai se chamar acetil. 2 carbonos, beleza. Só que acontece que o acetil também não entra no ciclo de Krebs. Ele precisa se ligar com uma coenzima. E aí, quando acontece essa reação de ligação do acetil com uma coenzima, ele vai passar a se chamar acetil-CoA, tá? E aí, nesse processo de ligação com a coenzima A, vai ocorrer a liberação de elétrons. E aí, quem que chega para pegar esses elétrons? O NAD. E aí, o NAD se transforma em NADH, tá bom? Então, começou o ciclo de Krebs já? Não, ainda não começou. Mas eu já tenho a perda de um carbono através de gás carbônico e eu já tenho a transformação de um NAD em NADH, beleza? Vamos continuar. Bom, agora sim o ciclo vai começar. O acetil-CoA, veja você, ele vai se ligar com o oxalacetato, que é uma outra substância. Só que o oxalacetato tem 4 carbonos. Então, o acetil-CoA tem 2, o oxalacetato tem 4, vão virar 6. E aí, nessa reação em que eu tenho a junção do acetil-CoA com o oxalacetato, eu tenho a perda da coenzima. Você acredita? A coenzima A vai se soltar desse acetil, porque vai ser formada uma nova substância, e ela vai ficar disponível para se ligar a outro acetil, a outro acetil quando o piruvato entrar na mitocôndria, tá bom? Então, ó, o acetil-CoA com 2 carbonos se ligou com o oxalacetato que tem 4 e formou uma substância chamada citrato, que tem 6, ou ácido cítrico. Ah, então é por isso que chama ciclo do ácido cítrico? Exatamente. Por conta dessa substância aqui que a gente chama de citrato ou ácido cítrico, tá? Esse ácido cítrico, ele vai passar por uma transformação, uma reação, e vai transformar-se em isocitrato, ainda com 6 carbonos. Eu vou ter mudanças em outros elementos que não carbono, beleza? Bom, aí o isocitrato passa por uma reação e perde um carbono. Bom, se ele perde um carbono, esse carbono vai ser perdido sempre através do gás carbônico. Então, eu perdi um carbono, ele passou a ter 5. Eu coloquei aqui que o nome dessa nova substância é X, porque no livro de vocês ele não traz o nome da substância, mas não se preocupem com isso não, porque os vestibulares, eles se pegam mais no que é formado de ATP, de NAD, essas coisas todas. O que está destacado aqui para vocês na aula, tá bom? Então, o isocitrato perde um carbono através de gás carbônico e, com isso, há liberação de elétrons. Se há liberação de elétrons, o NAD vai lá e cata esses elétrons e vira NADH, tá bom? Essa substância que eu chamei de X, que agora tem 5 carbonos, também vai passar por uma reação e perder um carbono. Ela agora vai ser chamada de Y, que é o nome que eu chamei, fictício, e ela vai ter 4 carbonos. Quando acontece a formação desse Y, tem também a perda de um carbono, então tem a liberação de gás carbônico. E se tem liberação de gás carbônico, também tem a liberação de elétrons. E esses elétrons serão captados pelo NAD. E eu tenho a formação de mais um NADH, tá bom? Beleza, continuando. Lá lá ainda na matriz mitocondrial, eu tenho essa substância que eu chamei de Y, que tem 4 carbonos, ela vai sofrer uma reação e vai se transformar no succinato, que também tem 4 carbonos. Só que quando ocorrer essa transformação, eu vou ter geração de energia, tá? E essa energia, reparem, não é o ATP, é o GTP. O ATP, eu tenho como base nitrogenada a adenina. Adenina. No caso do GTP, eu tenho a guanina, mas isso não faz muita diferença, tá bom? Se você vê um ciclo de Krebs em que, ao invés de GTP está escrito ATP, não está errado, tá bom? Porque tudo é molécula de energia. Bom, o succinato, então, vai se transformar em fumarato sem perda de carbono, só que vai ter liberação de elétrons.
Se eu tenho liberação de elétrons, eu tenho um outro carregador de elétrons além do NAD, que é o FAD. O FAD, ele pega mais elétrons, né? Ele se transforma em FADH2. Se você for comparar NAD e FAD, o FAD ele tem menos energia do que o NAD, tá bom? Mas isso é só um adendo para vocês entenderem. Bom, o succinato, então, se transformou no fumarato com a formação de um FADH2. O fumarato sofre uma nova reação e se transforma em malato, também com 4 carbonos, mas sem geração de nada. E o malato vai se transformar no oxalacetato com liberação de elétrons, então eu vou ter formação de NADH, e ele também tem 4 carbonos. Repararam que o oxalacetato é o início lá do meu ciclo de Krebs? Então é exatamente isso. Eu tenho aqui o início, tudo vai acontecendo, as transformações vão ocorrendo, e de repente eu volto para o ponto inicial, que vai começar de novo e assim por diante. Pergunta. Nesse ciclo de Krebs, eu preciso ter glicose? Não sei. No ciclo de Krebs, não adianta ter glicose. Antes do ciclo de Krebs, precisa ter acontecido a quebra dessa glicose com a criação de um piruvato. E, além disso, esse piruvato tem que ser transformado em acetil-CoA para assim eu ter o ciclo de Krebs. Vocês repararam que o acetil, ele veio de um piruvato. E o piruvato tinha 3 carbonos. Então, se uma glicose tem 6 carbonos, para eu conseguir quebrar a glicose como um todo, dentro da glicólise e do ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs dá 2 voltas. Porque para cada acetil é um piruvato. Só que foram criados 2 piruvatos lá na quebra da glicose. Então, eu dou 2 voltas a cada molécula de glicose, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, atenção, para cada glicólise, né, que formam 2 piruvatos, cada quebra de glicose, ocorrem 2 vezes o ciclo de Krebs. Eu tenho 2 voltas no ciclo de Krebs. Aí, para vocês que estão aí preocupados com os nomes, né, daquelas substâncias que eu coloquei XY, eu trouxe aqui o desenho do ciclo de Krebs. Reparem que, além dos nomes, ele traz as fórmulas. Então, vocês podem depois, então, preparar com bastante carinho e cuidado as transformações. Porque, por exemplo, lá do fumarato para o malato, eu tenho a transformação, mas eu não tenho perda de nada, criação de nada. O que será que muda? Então, depois vocês deem uma olhadinha com carinho aí, tá bom? O que é de importante do ciclo de Krebs? É você entender que essa glicose que a gente ingere através dos nossos alimentos, ela vai ser quebrada exatamente nesse processo. Ela começa lá no ciclo, na glicólise, e ela vai ser totalmente quebrada aqui no ciclo de Krebs. É por isso, pessoal, que quando a gente faz exercício físico, além, né, do que a gente está acostumado, do que só, de repente, se movimentar, quando a gente faz uma atividade física regular, a gente gasta essa glicose. Por quê? Porque essa glicose que está disponível no nosso sangue exatamente agora, depois que a gente comeu e tal, ela vai ser gasta nas funções vitais. Quando a gente tem uma necessidade maior de energia, a gente vai gastar exatamente a energia que está depositada no tecido adiposo, na gordura do nosso corpo, onde a gente armazena essa gordura. Então, por isso que quando a gente faz atividade física, a gente emagrece, porque a gente queima essa glicose que está nesse tecido adiposo, tá bom? Por hoje é só, nem foi tão difícil assim. Eu espero que tenha valido para vocês. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar lá no chat, tirar dúvidas, ou até mesmo na nossa live nessa semana, na quarta-feira, tá bom? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. E a gente se vê, então, na próxima aula. Um beijo, até mais.